Estamos de volta aqui com a Boa Vontade TV, o Vida Plena no ar. Hoje a gente fala com você sobre a importância do respeito e do cuidado à vida, né? Essa é uma campanha permanente aqui da Comunicação 100% Jesus, pela vida contra o aborto. E a gente vai conversar hoje sobre as consequências psicológicas, emocionais que envolvem um aborto provocado, né? Quando, infelizmente, diante das circunstâncias, a mulher realiza um aborto, as consequências biológicas já são conhecidas, a gente já abordou aqui em algumas outras oportunidades, né, os impactos para o corpo dessa mulher, desse aborto provocado, mas a gente vai pensar também sobre as questões que às vezes não são hormonais, mas também são de grave impacto para a vida dessa gestante, dessa mulher. Nós estamos recebendo para conversar com a gente hoje a psicóloga Marilene Ked aqui com a gente. Marilene, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Bom dia para você, para todo o público. Queria começar a gente falando sobre essa questão, né, justamente de uma vez que um aborto acontece, né, e ele foi provocado, existem impactos psicológicos, emocionais na vida dessa mulher? Sim, existem muitos. A síndrome pós-aborto, a síndrome é um conjunto de sintomas, tá? Então, são consequências emocionais provocadas pelo aborto, que podem variar, não é linear, mas podem variar pela intensidade, como crises de choro, alterações do humor, muita ansiedade, casos de depressão. Cada caso é um caso, mas as reações psicológicas e emocionais, elas irão surgir. Maiores intensidade ou menores, depende da pessoa. Pode acontecer também de acontecer num período não necessariamente subsequente ao aborto? Sim, acontece, né? O trauma, ele pode acontecer tanto imediatamente após, como passado um tempo e a pessoa entrar em contato. Tem algum tipo de gatilho? Exatamente. Que E remeta àquela acontecer situação. essas reações. Perfeito. Além disso, né, você mencionou aí a depressão, a própria ansiedade, outros fatores que envolvem essa síndrome pós-aborto. A culpa, ela aparece também no processo de danos e resultados psicológicos de um aborto provocado? Para muitas mulheres, tá? Para muitas mulheres aparece sim a culpa, ela surge em algum momento. Eu não vou generalizar. Claro. Mas para algumas surgem sim. E isso pode ser bastante danoso emocionalmente, Sim, psicologicamente? porque já é uma situação em que a mulher está envolvida, que já mexeu com todo o emocional psicológico dela, ainda carrega essa culpa, muitas vezes por uma situação que ela não soube como fazer, o que fazer, enfim, né? E toma-se uma decisão. Ela viu ali, não tinha outra opção. Exatamente. Tudo aquilo volta para ela. Porque cada uma tem a sua história de vida. Então, surge sim, para muitas delas, a culpa. E o que fazer com essa culpa para que ela não persista durante a vida toda? Isso precisa ser trabalhado terapeuticamente. Muitas vezes, essa mulher é levada a provocar um aborto não por uma decisão dela de forma unilateral, né? Às vezes, o pai da criança exige, às vezes a família incentiva que aquilo aconteça. Ainda assim, essa mulher pode se culpabilizar, pode sofrer com os impactos dessa decisão? Sim, ela sofre duplamente, né, Letícia? Porque você vê, muitas vezes, ela sofre por uma pressão, por uma situação que aconteceu, Que é ela algo não que teve ela controle. nem queria necessariamente. Exatamente. Né? Porque qual mulher, se você pensar, né, quer que a situação chegue nesse ponto? Então, aí, além dela estar passando por tudo isso, ela ainda carregar essa culpa, saber como ela vai fazer para elaborar isso. Então, a melhor forma é terapeuticamente, é buscar ajuda especializada para lidar com essa situação, para essa culpa não acompanhar ao longo da vida e não causar danos maiores ainda, inclusive na saúde física. Isso pode impactar também o próprio organismo dessa mulher. Com certeza, vive numa culpa, numa ansiedade, numa tristeza, numa angústia.
E é lógico que fisicamente ela vai sentir tudo isso. O emocional, ele se reflete no físico, nos sintomas. E não é necessariamente, Marilene, reações que envolvem diretamente a maternidade, né? Outras áreas da vida dessa mulher podem ser comprometidas diante desse processo de culpabilização e esses outros sintomas que você mencionava, por exemplo, com relação à síndrome do pós-aborto. Sem dúvida nenhuma, porque aquilo, a consciência dela, o que ela mantém ali, os pensamentos dela, irão acompanhá-la por todos os lugares, por todos os ambientes, por todas as situações. Então, vão influenciar, sim, em tudo na vida. Agora, pensando especificamente sobre o processo da maternidade. Uma mulher que faz um aborto, que provoca um aborto, né, que realiza um aborto provocado numa primeira gestação, pode sofrer impactos de forma psicológica, emocional, deste aborto numa futura gestação ou na relação dela com o futuro filho? Isso pode impactar também? Cada caso é um caso, mas pode sim. Porque ela pode levar, se ela não resolver essa culpa, levar isso para a próxima gestação dela, né? Não resolver até um certo trauma da situação até porque envolvida. muitas vezes esse aborto pode trazer impactos graves biologicamente. Isso. Há mulheres que são impedidas de engravidar novamente por conta dos impactos que um aborto provocado pode trazer. Exatamente. E isso pode gerar também outras reações, outras dificuldades emocionais na vida dessa mulher. Isso mesmo, Letícia. E aí isso virá uma bola de neve numa próxima gestação, se isso não for trabalhado, não for muito bem cuidado ao longo do tempo. E a questão dos relacionamentos pessoais também? Isso também impacta? Impacta, com certeza, porque se ela não está bem psicologicamente, emocionalmente, ela não consegue conduzir essa relação em paz. Ela e a pessoa e o parceiro. Então, existe impacto em todos os aspectos da vida. É muito importante que essa mulher, ela busque ajuda, Letícia. Ela busque ajuda. Nenhuma mulher, eu acredito, queira passar por isso. Às vezes, são situações, a gente não sabe o que acontece na vida de algumas mulheres. Sim. O que a nossa proposta é mostrar aqui as reações psicológicas, a síndrome pós-aborto provocado e que ela busque ajuda psicológica. A gente acredita muito fortemente aqui que a questão não é condenar ninguém. Nem julgar. Exatamente, mas acolher, trabalhar de forma preventiva, né, a evitar que esses abortos precisem acontecer de alguma forma, né, que essa mulher consiga ter uma gestação saudável, que ela consiga se sentir acolhida, que a gente trabalhe com outros fatores que envolvam aí, né, não só o processo e o cuidado dessa gestação, mas até, né, o combate ao machismo, né, a violência sexual, que também são números assustadores que envolvem crianças, adolescentes, né, e por consequência mulheres que acabam engravidando. Então a gente sabe que são muitos pontos que vão ser abordados quando a gente fala da prevenção ao aborto. Aqui na ideia não é culpabilizar essa mulher, muito pelo contrário. Mas também a gente não pode ignorar os efeitos que esse aborto provocado traz, porque muitas vezes a gente desconhece, né? Se lida com a interrupção de uma gravidez como se fosse algo muito simples, como se não trouxesse impacto algum para a saúde física, biológica, mas e também emocional, psicológica dessa mulher, não é, Marilene? Inclusive a alteração do humor. Algumas mulheres ficam mais agressivas, não sabem lidar com aquele choque, com aquele trauma. Então, ocorre porque uma o corpo alteração. dessa mulher se prepara para aquela gestação. Exatamente. Por mais que a gravidez não tenha sido planejada, né, ou não tenha sido intencional, ela acontece e o corpo entende que aquilo está acontecendo. Nossa, alterações de humor, de hormonais. Isso acontece, claro, é uma preparação, a gestação está ali. Agora, uma vez que a síndrome do pós-aborto está instalada, é possível tratar? Como que se desenvolve o tratamento desse processo? É possível tratar sim, a partir do momento que você está envolvida nessa situação e que você sabe que isso está te causando uma condição psicológica perturbadora, emocional, te desequilibrando, é o momento de você buscar ajuda, de resolver essas situações de forma terapêutica para poder se equilibrar. Buscar o equilíbrio, o entendimento dessa situação, né?
e poder conduzir a sua vida da melhor forma possível. Há casos em que o uso de medicamentos é necessário, Marilene? Casos de depressão. Ansiedade generalizada também, aí precisa sim, pelo menos durante um período, sob um controle rigoroso de um médico especialista, tá? Tomar uma medicação que vai tirar daquela depressão, que vai amenizar aquela ansiedade. Então, é importante. Em alguns casos, é inevitável. Certo. E esse processo terapêutico envolve também a presença e o desenvolvimento da família no apoio a essa mulher? Se a família estiver envolvida, estiver sabendo, é importante, né? Que ajude, que ampare, que acolha e que ajuda a buscar ajuda, né? Se possível, até acompanhe. Né? Sim, até porque a gente sabe que muitas vezes os casos envolvem pessoas ainda muito jovens, né? Situações muito delicadas, de abuso, de violência. Então, é necessário acolher mesmo essa mãe. Acolher, acompanhar, buscar ajuda, porque às vezes a pessoa ela está tão infeliz com ela mesma, ela está tão frágil, sozinha ela não vai conseguir. Então, precisa de uma mão estendida, uma mão forte que fale, vamos lá, vamos resolver essa situação, vamos buscar ajuda terapêutica, vamos encontrar o ponto de equilíbrio. Perfeito. Marilene, queria agradecer a sua presença mais uma vez aqui. É sempre bom conversar com você. Adoro Seja sempre vir aqui. bem-vinda. Muito obrigada, querida. E essa é a nossa certeza, né, gente? De que com amor, com respeito, a gente consegue vencer toda e qualquer adversidade. A gente falou hoje sobre esses impactos psicológicos, também os impactos emocionais que envolvem, né, um aborto provocado. A gente sabe que cada caso é um caso, cada situação, cada pessoa vivencia essas situações de uma forma muito individual, mas a gente sabe também, né, que quando a gente fala de prevenção, de respeito à vida e de cuidado amplo com essa mulher e com essas crianças, a gente tem que abordar, sim, honestamente, todas as perspectivas que muitas vezes não aparecem, né, muitas vezes não são ditas. Então, a gente precisa, sim, conversar sobre esse tema e abordaremos esses e outros assuntos em outras oportunidades aqui no nosso programa. Se você tiver qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a gente. O nosso telefone é o 0300 10 07 940 ou então via WhatsApp 11 99801 1242. Combinado? A gente esteve conversando hoje aqui no nosso programa com a psicóloga Marilene Ked, trazendo aí as dúvidas, conversando um pouquinho com a gente sobre esse assunto. A gente vai para o intervalo e já volta.